Patologias em processos construtivos, patologias em obras de arte. Bem-vindos, sou Thaisa Guinâncio, engenheira civil. Essa é a atividade da unidade 2. Apresentarei neste trabalho o que é o mecanismo de carbonatação do concreto e o que pode causar. Qual a consequência principal dessa patologia, como fazer o diagnóstico da carbonatação do concreto e também qual o tipo de intervenção que pode ser realizada para solucionar esse problema. O que é o mecanismo de carbonatação do concreto e o que pode causar? A carbonatação é uma manifestação patológica a partir do processo físico-químico entre o gás carbônico presente na atmosfera e os compostos na pasta de cimento. A carbonatação avança de fora para dentro no concreto, por meio de uma frente carbonatada. Quando atinge a profundidade das armaduras, provoca desestabilização da camada passiva protetora, propiciando assim o início da corrosão, ocorrendo a transformação de hidróxido de cálcio em carbonato de cálcio. Observemos a figura ao lado. Ela explica sequencialmente como ocorre a carbonatação do concreto. Qual é a consequência principal dessa patologia? A corrosão da armadura pode prejudicar a resistência da estrutura e colocar em risco a segurança da edificação. Por isso é importante que a carbonatação seja controlada e monitorada ao longo da vida útil da construção. Observemos as figuras: período de iniciação, período de propagação e a consequência, redução da seção inicial da armadura. Aqui em volta em vermelho, produtos de corrosão. Nessa imagem aqui abaixo, temos também um bom exemplo de oxidação da armadura. Como fazer o diagnóstico da carbonatação do concreto em uma inspeção? O diagnóstico é uma parte fundamental no estudo de patologias de estruturas. Quando feitas com concreto armado ou protendido, o diagnóstico costuma fazer ensaios semi e não destrutivos, como explicados a seguir. Ensaios não destrutivos são ensaios que não danificam o material e, portanto, são os mais recomendados. Podem ser fissurômetro, esclerometria, ultrassom, pacometria, resistividade elétrica e permeabilidade. Temos os ensaios semidestrutivos. Como seu nome o indica, os ensaios semidestrutivos provocam dano localizado de dimensões reduzidas na estrutura. Alguns deles são aspersão de fenolftalina, aspersão de nitrato de prata, extração de testemunho, espectrometria de fluorescência de raio-x e penetração de pinos. Qual tipo de intervenção pode ser realizada para solucionar o problema de carbonatação demonstrado no artigo? Os ensaios de carbonatação consistem na visualização da alteração do pH do concreto de cobrimento, o que é possível pela aspersão de um indicador de pH. Usualmente utiliza-se uma solução de fenolftalina. Os pontos selecionados, que deverão ser alvo de um número maior de medições, serão os mais críticos da estrutura e aqueles com as superfícies expostas aos agentes naturais. A profundidade dos furos ou cavidade deverá ser superior a mínimo de 1 centímetro ao recobrimento, podendo ser medido com o detector de armaduras. Primeiramente, para o ensaio, deverá ser feita a limpeza superficial do furo utilizando um pincel, não podendo ser realizado o ensaio em superfície cerrada, molhada e com presença de pó. Segundo, com o borrifador, a solução de fenolftalina é aplicada em forma de névoa, aplicando na superfície dos corpos de prova ou estruturas inspecionadas. O indicador para a medição de carbonatação provoca um contraste na coloração, devido à redução do pH na frente de carbonatação. Se o pH estiver abaixo de 9, será observada uma área carbonatada incolor. Se o pH for maior que 9, a solução de fenolftalina terá uma coloração vermelho-carmim. Observe as fotos ao lado. Mede-se ao final do ensaio a profundidade carbonatada com um paquímetro, obtendo-se assim a profundidade carbonatada.